Salve, salve galera, beleza? Chegou a hora do primeiro Grand Slam de 2023, é o Australian Open, que já está aí no nosso horizonte. E claro, estamos aqui para comentar sobre os principais jogadores, principais favoritos, os principais jogos e, claro, também os brasileiros nas chaves, tanto masculina como feminina, do Australian Open. Antes da gente iniciar, uma pergunta rápida. Você já é inscrito no nosso canal? Então aproveita, tá aí o primeiro Grand Slam da temporada, você já fica aqui com a gente durante todo o ano de 2023 para acompanhar tudo o que vai acontecer no tênis. É de graça, se inscreve, deixa o like no vídeo, beleza, galera? Bora começar então, Daniel. Começamos pela chave masculina do Australian Open e a gente começa, claro, falando dele, o atual campeão, Rafael Nadal. O tenista espanhol pode ter aí uma estreia bem complicada no torneio, hein? Ele que defende o título. Ele encara o britânico Jack Draper, número 40 do mundo. Draper que já chegou a vencer um set do Djokovic em Wimbledon 2021. É um tenista jovem, de 21 anos, tem um excelente físico e pode aí atormentar um pouco a vida do Nadal logo na estreia. Claro, Nadal é Nadal. Desde o ano passado a gente vem falando isso, não se pode duvidar dele, mas ele não vem em boa fase mesmo. Porém, se for avançando, Nadal pode ter aí o Frances Tiafoe nas oitavas de final. Lembrando que o Tiafoe derrotou o Nadal nessa mesma fase lá no US Open do ano passado. Então, o horizonte para o Nadal não está muito ensolarado, não. Agora a gente passa para o norueguês Casper Ruud, que fará a sua estreia no Australian Open desse ano contra o tenista tcheco Tomáš Maček, número 115 do mundo. Na sequência, caso ele vá avançando, poderá enfrentar aí o Jason Brooksby, Davidovich Fokina e Matteo Berrettini aí no seu caminho. O Casper Ruud, que está focadíssimo e já falou aí sobre suas intenções de vencer seu primeiro Grand Slam na carreira e se tornar número 1 do mundo. Ele que foi finalista em Roland Garros e US Open no ano passado. Cabeça de chave número 3 do torneio, o grego Stefanos Tsitsipas estreia no Australian Open contra o francês Quentin Halys, número 64 do mundo. Semifinalista em 2019, 2021 e 2022, o tenista grego poderá aí ter pela frente o Qualifer, depois o Talon Grigspor e quem sabe aí também o Jannik Sinner, e aí já seria um jogo bem interessante. E por fim, claro, a gente não poderia deixar de destacar Novak Djokovic, o favoritaço. 9 vezes campeão do Australian Open, Djokovic estreia contra o espanhol Roberto Carvalles Baena, número 75 do ranking mundial. Ele tem uma chave relativamente tranquila, pode ter aí um Dimitrov pela frente, depois... mas eu acredito que, na verdade, o grande desafio, a grande dificuldade possa aparecer nas quartas, quando ele pode ter um Rublev, um Thiem, um Kyrgios ou até um Holger Rune pela frente como adversário. Daniel, o que você acha aí dos nossos principais favoritos ao título do Australian Open? Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes e espectadores do podcast Quadra Principal. Chegamos ao primeiro Grand Slam da temporada 2023. Vamos, falar desse pacotão aqui de principais cabeças de chave, do Australian Open. Começando com o principal cabeça de chave, atual campeão, Rafael Nadal. Você falou da estreia, que pode ser uma estreia indigesta. Nadal foi o que mais deu mal na chave, Porque não é só a estreia que é indigesta. Ele pode ter um caminho aqui só enfrentando o top 50. Vamos lá, vamos por partes, Primeira rodada, como você mencionou, Jack Draper, 21 anos, atual número 40 do mundo. Acho que dos não cabeças de chave era um dos mais indigestos para alguém pegar. E o Nadal acabou dando esse azar, de cruzar logo com o Jack Draper na primeira rodada. O Draper que vai disputar o seu primeiro Australian Open. Em 2022, ele chegou nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal e nessa campanha ele derrotou o Stefanos Tsitsipas na segunda rodada. Chegou na terceira rodada do US Open e na campanha derrotou o Félix Auger-Aliassime na segunda rodada. Jogo bem complicado para o Nadal, como você falou, o Nadal até do US Open para cá, do último US Open para cá, jogou muito pouco, com poucos resultados expressivos, poucas vitórias, então é preocupante, É claro que Nadal é gigantesco, A gente nunca deve duvidar dele, da capacidade dele, Mas a gente tem que lembrar que no ano passado ele conquistou o Australian Open, mas na primeira semana do ano ele tinha conquistado um título, Então ele vinha numa pegada, num embalo diferente. Então preocupa
pelo fato de que a chave é dura e que ele não vem jogando muito, né? Então, mas vamos supor que ele passe pela estreia, na segunda rodada ele vai pegar, ele pode pegar o americano Brandon Nakashima, 21 anos, número 47 do mundo. Nakashima que em 2022 chegou nas oitavas de final de Wimbledon, conquistou seu primeiro ATP em San Diego, além de ter sido campeão do Next Gen Finals, né? Na terceira rodada, se o Nadal passar pela segunda rodada, na terceira rodada, ele pode cruzar com o Yoshihito Nishioka, o japonês que vem de 2 finais de ATP em 2022. Então, para ele passar, chegar na segunda semana, ele vai ter que poderá passar por esses 3 confrontos muito duros. E aí nas oitavas, além dele pode cruzar com o Franz Schaffer, ele tem também a possibilidade de enfrentar o Karen Khachanov. O russo Karen Khachanov também fez um grande US Open, assim como o Francis Schaffer. E aí avançando, né? Nas quartas pode ter o Rokax, Shapovalov, o Korda, né? Sebastian Korda, que é um tenista que pode surpreender aí, pode ir muito longe do torneio. Ou o Danil Medvedev, pode fazer a reedição da final com o Danil Medvedev, pode cruzar com o Stefanos Tsitsipas na semifinal, e na final, ele, né, nesse ponto ele deu sorte, ele só vai cruzar com o Novak Djokovic, além do Casper Ruud, na final. Então o Nadal, para mim, ele pegou o caminho mais difícil, né? Passando para os outros 3 postulantes, aí são os 3 principais cabeças-chave e 3 postulantes a entrar, a sair do Australian Open como número 1 do mundo. Os 3 tenistas controlam o próprio destino, ou seja, se ganhar o torneio, serão número 1 do mundo na próxima atualização do ranking mundial da ATP. Começando com o grego Stefanos Tsitsipas, que está no mesmo lado da chave do Nadal. O grego foi semifinalista no ano passado. Ele tem uma estreia ali contra o francês Quentin Harris, né? 26 anos de idade, número 64 no mundo. Nunca passou da segunda rodada de Grand Slam, mas o Tsitsipas gosta de se complicar nessas rodadas iniciais. Então, vamos ver como ele vai se comportar. Passando pelo Harris, ele na segunda rodada pode enfrentar o australiano Rinky Riskata, convidado da organização, que causou uma boa impressão no US Open, né? Quando ganhou um set do Rafael Nadal, justamente do Rafael Nadal. Na terceira rodada ele pode cruzar com um dos holandeses, né? O Thalo Griekspoor, que ganhou o ATP de Pune, ou Botic van der Zandschulp. E aí nas oitavas ele pode cruzar com o italiano, né? Ou pode cruzar com o Lorenzo Musetti ou o Yannick Sinner. Aí seria um jogo muito interessante aí, Tsitsipas e o Sinner nas oitavas de final. Nas quartas pode cruzar com Cameron Norrie, Borna Coric ou Félix Auger-Aliassime, e passando podemos ter uma semifinal, Nadal e Tsitsipas. Agora a gente vai para o outro lado da chave, a gente tem o Casper Ruud, né? Que ele pode ser número 1 em caso de título, mas ele pode ser número 1 também em caso de chegar à final. Então basta chegar à final que o Casper Ruud se torna número 1 do mundo, independentemente de qualquer outro resultado de outro tenista concorrente. Né? Você falou da primeira rodada, que ele tem ali o Thomas Macha, que acredito que não tenha muita dificuldade. Na segunda rodada, sim, ele pode ter um jogo aqui mais complicado contra o britânico Jenson Brooksby, 22 anos de idade, número 48 do mundo, que vai disputar seu primeiro Australian Open. Na terceira rodada, ele pode cruzar com o Davidovich Fokina, o Alexander Bublik ou o Tommy Paul, também é um confronto complicado. Nas oitavas pode cruzar com o Roberto Bautista Agut ou o Matteo Berrettini, e nas quartas com o Taylor Fritz, e aí pode cruzar na semifinal com o Novak Djokovic. Então, falei do Nadal, que é um caminho bem complicado. Olha, o Casper Ruud, tirando a estreia, que eu acredito que ele não deva ter muito problema, da segunda rodada em diante, ele pode ter confrontos bem digestos aqui. Então, é um caminho também complicado para o Casper Ruud. E o Novak Djokovic, que a gente já mencionou no vídeo anterior, né, que a gente fez aqui no nosso canal, principal favorito do título, e é impressionante como ele dá sorte em sorteio, né? É incrível como ele dá sorte em sorteios, este sérvio. Vai cruzar ali na estreia contra o espanhol Roberto Carvalho Baena, número 75 do mundo. Aí na segunda rodada ele pode cruzar com o Gudelian, boliviano. Na terceira, como já mencionou, o Grigor Dimitrov. Nas oitavas, Pablo Carreño Busta ou Alex de Minaur. Mas como você falou, acho que só a partir das quartas de final mesmo que ele já pode ter mais dificuldade, que ele pode cruzar com o Rublev, com o Gerund, com o Nick Kyrgios. A gente tem que ver em que condições físicas o Nick Kyrgios vai se encontrar, porque o australiano desistiu da United Cup por conta de lesão. Era até dúvida, né, para o Australian Open, mas a princípio ele está confirmado, vai disputar o Grand Slam. E aí na semifinal ele pode cruzar com o Casper Ruud. Aí a gente pode ter um confronto aqui bem interessante,
entre Casper Ruud e o Novak Djokovic, que se o Ruud surpreende, vence, ele se garante como o número 1 do mundo. Se o Djokovic vence, ele vai para a final e aí, vencendo o título, conquistando mais um título, ele reassume o líder do ranking, a posição, né, o topo do ranking mundial. Então, esses 4 tenistas aqui, os 4 principais candidatos, né, ao título, né, tem confrontos bem interessantes, mas acho que o Djokovic foi, digamos assim, o grande vencedor do sorteio. Pegou um caminho muito mais acessível que os outros 3. E mais uma vez, né, porque a gente sempre falava, pô, o Djokovic como número 1 sempre tinha sorte, né, de pegar grandes sorteios tranquilos para ele. E o cara sai da liderança do ranking mundial e ele continua tendo a mesma sorte, é impressionante. Então, Djokovic mais uma vez com uma chave bem tranquila. Tem o jogo de oitavas de final aí, talvez algum fã de tênis possa lembrar aí, pode ser contra o Carreño Busta. O Carreño Busta venceu o Djokovic na disputa pela medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, só que tem todo um cenário diferente, né? O Djokovic estava sob muita pressão para conquistar a medalha de ouro e, quem sabe, aí, completar o tal do Golden Slam. E o Carreño Busta estava inflado por defender a bandeira da Espanha e tudo mais. É um grande jogador, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que agora o cenário já é um pouco diferente, o Carreño Busta não vem tão em alta assim. Acho que seria um jogo tranquilo para o Djokovic. Acredito que a dificuldade mesmo vem a partir das quartas. Não, mas... é um outro cenário também, né, Lucas? Só te interrompendo, é um outro cenário também, né? Porque na Olimpíada era melhor de 3 sets. É o que a gente sempre fala do Djokovic. É muito difícil ganhar 2 sets do Djokovic. Já é difícil ganhar 1. 2 é muito difícil. Ganhar 3, então, como diria o seriado, 3 é demais, né? Então, não é para qualquer um. Só os grandes conseguem. Aí, para ganhar do Djokovic, ainda mais na Austrália, que ele vem de uma grande invencibilidade na Austrália, o tenista vai ter que jogar, vai ter que fazer o jogo da vida, né? Vai ter que fazer o melhor jogo da vida, além do Djokovic não estar nos melhores dias, né? Então, vai ter que ter todos esses elementos aí para que o Djokovic caia mais cedo, né, do que a gente se espera. Então, é bem complicado. Pois é. Vamos prosseguindo aqui, então. Tem bastante coisa ainda para a gente conversar aqui. Entre todos os jogos de primeira rodada nessa chave masculina, o que me chamou mais atenção foi aí o confronto entre Andrei Rublev e Dominic Thiem. Dominic Thiem, que foi vice-campeão do Australian Open em 2020, perdendo a final para o Djokovic. Ele que está apresentando cada vez mais aí um nível melhor de tênis, parece estar mais confiante e recuperado após um momento bem complicado, bem ruim vivido aí depois da sua lesão. Ainda temos também nessa primeira rodada o confronto entre Matteo Berrettini e Andy Murray, só que me parece que Rublev e Thiem tem mais chances de ser um jogo equilibrado, né, Daniel? Não parece que o Murray vai fazer frente pro Berrettini. Eu não sei não, viu? Porque eu já penso o contrário. Porque a gente pegar do US Open 2022, eles se enfrentaram, né? Na terceira rodada, o Berrettini venceu por 3-1. Eu ainda tenho um pé atrás com essa evolução do Dominic Thiem. O Dominic Thiem fez umas boas campanhas em ATP 250 no final do ano, né? Mas nesse início de ano fez apenas... jogou pouco, né? Ainda jogou pouco nesse torneio preparatório, né? Foi convidado pela organização, né? Entrou como wildcard. Então, de fato, eu não sei, né? O Rublev e o Thiem se enfrentaram ano passado, no final do ano, nos torneios de final do ano, e o Rublev venceu por duplo 6-4. Então, eu acho que até pelo último jogo, né? No último Grand Slam que houve, e pela característica dos dois tenistas lutadores, que não dão ponto de graça, eu acho que o Berrettini e o Murray é o confronto mais interessante aqui. Eu não acho que alguém... É óbvio que, para mim, o Matteo Berrettini é o favorito. Começou bem a temporada, fazendo boas partidas na United Cup, né? Venceu, inclusive, até o Casper Ruud, né? No confronto Itália e Noruega. Mas eu acho que o Murray é aquele cara que a gente sabe dos problemas físicos que ele tem, mas é um cara que não dá nada de graça. Ele luta até o fim, ele é lutador, ele é competitivo. E no último US foi 3-1, né? Foi jogo duro, né? Então... Eu não acho que vai ser 3-0 aqui, não. Acho que vai ser um jogo de 4 ou até mesmo 5 sets. Então eu acho que na questão atratividade, né? Eu acho que Berrettini e Murray é um confronto para mim mais interessante. É o Ironman, vamos ver. São 2 confrontos bem interessantes e que podem movimentar bastante aí a primeira rodada da chave masculina. Agora a gente fala sobre o Brasil. O cearense Thiago Monteiro é o único representante brasileiro na chave de simples masculino.
Ele estreia no torneio contra o francês Constant Lestienne, número 65 do mundo. O Thiago é número 69. E esse tem tudo para ser um confronto bem equilibrado, né, Daniel? Quem sabe, se o Thiago tiver um bom dia, dá para chegar na segunda rodada. Pois é. O Lestienne vai disputar pela primeira vez a chave de principal de Grand Slam em simples, né? Ele já disputou alguns torneios de Roland Garros, na chave principal, mas em duplas, né? Em simples, vai ser o seu primeiro Grand Slam. É um confronto bem... você vê pelo ranking, né? A diferença ali é 65, 69. O Thiago Monteiro tem mais experiência em Grand Slams, né? Então, nessa questão de experiência em jogos 5-7 em simples, o Thiago Monteiro tem uma vantagem competitiva. Porque assim, a gente fala do Thiago Monteiro, a gente sempre espera, né? Que o Thiago Monteiro faça um bom papel, né? O último Grand Slam que ele participou foi o US Open. Eu acho que ele fez uma campanha bem honesta. Venceu o Alex Molchan na estreia. Fez um jogo muito competitivo com o Karen Khachanov. Chegou a ganhar um set, acabou perdendo por 3-1. Então, olha, se for o Thiago Monteiro que a gente viu no último Grand Slam, no US Open, eu acho que o Thiago Monteiro tem totais condições de vencer aqui na estreia. E aí, na segunda rodada, aí sim, já é bem complicado, que ele pode cruzar com o britânico Cameron Norrie, né? A gente fica sempre na esperança de um dia o Thiago Monteiro vencer um desses grandes cabeças de chave, né? Porque ele sempre faz bons jogos, sempre faz jogos duros contra esses grandes cabeças de chave, mas acaba perdendo por detalhes, né? A gente tem um histórico aí muito grande aí de boas partidas que ele fez contra Khachanov, né? Mas acaba, se não me engano, com o Isner, foi até no Australian Open, inclusive, mas acaba ficando pelo caminho, né? Então, a gente torce, e o Cameron Norrie vem numa grande fase, né? Chegou na semifinal de Wimbledon, né? Então, é um jogo bem difícil, mas, primeiro, tentar passar da estreia, né? Tentar passar da estreia e na segunda rodada tentar surpreender. Mas, assim, para você ganhar de um cabeça de chave alto, o Thiago Monteiro tem que fazer algo que a gente pede muito e torce muito para que ele tenha consistência, né? Que nesses jogos contra grandes cabeças de chave, você tem que ser consistente. Se você não tiver consistência, é difícil você vencer. Exatamente. Agora vamos passar para a chave feminina, que, como sempre, está muito equilibrada. Disparada como número 1 do mundo, a polonesa Iga Świątek busca seu primeiro título de Australian Open. Porém, ela não terá vida fácil e a sua caminhada parece que vai ser bem complicadinha, Daniel. Ela estreia contra a alemã Juliane Meyer, que fez quartas de final em Wimbledon no ano passado e fez um jogaço contra a própria Iga Świątek no US Open nas oitavas de final do torneio, tirando um set da atual número 1 do mundo. Na sequência, a Iga pode ter aí no seu caminho Camila Osorio da Colômbia na segunda rodada, depois Bianca Andreescu na terceira rodada, atual campeã de Wimbledon, Helena Rybakina nas oitavas, Paula Badosa ou Cory Gauff nas quartas. Então, que caminho muito difícil, hein? Interessante a gente vê o que a Iga vai fazer nesse torneio. Já a cabeça de chave número 2 do campeonato, a tunisiana Ons Jabeur estreia contra a Tamara Sitansek da Eslovênia. Avançando, ela pode ter aí Kaia Kanepi ou Linda Fruhvirtova na terceira rodada, Beatriz Haddad Maia ou Sloane Stephens nas oitavas e Aryna Sabalenka ou Belinda Bencic nas quartas. Outra favorita que não teve um bom sorteio, Daniel. Tanto a Iga quanto a Ons Jabeur tem caminhos complicados aí se quiserem conquistar o título. O quadrante completo da Iga Świątek, aquele quadrante ali que a gente bota até a terceira rodada, é todo interessante, né? Já tem a estreia com a Juliane Meyer, né? 23 anos de idade, número 68 do mundo, como você falou, né? Fez os dois últimos Grand Slam dela foram Grand Slams que todo mundo passou a conhecê-la, né? Quarta de final de Wimbledon, oitava de final do US Open, né? Como você mencionou, ela ganhou o primeiro set da Iga, acabou sofrendo a virada, né? Na ocasião. É um jogo bem complicado para a estreia, né? Mas a Iga é a Iga, né? Nesses torneios aí, ela cresce, ela tem uma força mental impressionante. Mas, óbvio, é um jogo complicado para a estreia, mas ao mesmo tempo é um jogo que pode dar ritmo de jogo para ela, né? Ela passando. Na segunda rodada, você falou da Camila Osorio. Tem a Camila Osorio que na estreia pega pano de Vardy, né? O público brasileiro vai lembrar dela. E na terceira rodada, você mencionou a Andreescu. Tem também a tcheca Mari Buskova, que ela pode enfrentar. E tem duas jovens tenistas que furaram o quali e que, né, podem surpreender aí nesse quadrante, que é a espanhola Cristina Buxa
E a alemã Eva Liss, né? Olho nessa menina, Eva Liss, nascida em Kiev, na Ucrânia, que representa a Alemanha. É uma tenista que eu imagino que vai dar muito o que falar nesse ano, pode surpreender aí. Então, olho nela. Nas oitavas de final, além da Helena Rybakina, a Iga pode enfrentar também a Danielle Collins. Danielle Collins foi finalista do Australian Open na temporada passada. Então, tem também essa possibilidade. Nas quartas de final, além da Coco Gauff, tem a possibilidade de enfrentar a Paula Badosa. Paula Badosa que tem um início de temporada muito bom aí, voltando a jogar bem, né? Temporada muito difícil dela em 2022, muitos problemas físicos, muitos abandonos. Pode também ser uma possibilidade. E aí na semifinal tem a Maria Sakkari, a possibilidade de enfrentar a Maria Sakkari, ou a Jéssica Pegula. Jéssica Pegula que derrotou Iga Swiatek na United Cup, né? Finalmente conseguiu derrotar Iga Swiatek na United Cup. Então, assim como o caminho do Rafael Nadal no masculino, a Iga pode ter um caminho aí bem complicado até chegar à final, né? Então, fica de olho aí, mas a Iga já é a número 1 do mundo, não é a número 1 do mundo por acaso, né? Tá disparada em relação à segunda colocada, então, ela jogando o seu melhor tênis aí, eu imagino que não tenha para ninguém. Passando para a parte de baixo da chave, com a número 2 do mundo, a Ons Jabeur tem a Tamara Zidansek, eslovena, de 25 anos de idade, já viveu o melhor momento no circuito, né? Agora é só o número 88 do mundo. Na segunda rodada, aí ela pode ter um confronto mais complicado ali com a Alison Risk ou a Marketa Vondrousova. Na terceira rodada tem a Kaia Kanepi, como você mencionou. A gente tem que lembrar que a Kaia Kanepi chegou nas quartas de final no ano passado, né? Chegou nas quartas de final do ano passado. Tem também a Linda Fruhvirtova, né? Que é uma também das sensações aí do circuito, 17 anos de idade. Inclusive a gente vai ter a outra irmã Fruhvirtova também na chave principal, a Brenda Fruhvirtova, que furou o qualificatório. Então tem essa possibilidade aí nas oitavas de final. Além da Bia, que você mencionou, tem a russa Lyudmila Samsonova, que também é uma possibilidade, já a gente vai falar da Bia. Nas quartas de final a gente pode ter aí o confronto com a Sabalenka ou a Belinda Bencic. Arina Sabalenka, que tá jogando muito bem, terminou bem a temporada de 2022, semifinal do US Open, vice-campeonato do WTA Finals, começou já com título em Adelaide, além da Belinda Bencic, campeã olímpica. E aí, semifinal, podemos ter um confronto com a Caroline Garcia. Então você vê, né? Tanto a Swiatek quanto a Ons Jabeur tem confrontos complicados. E o tênis feminino é isso, gente. É por isso que a gente gosta. A competitividade, a imprevisibilidade, né, é muito grande. Então é muito interessante. Você começa a assistir o jogo e você... tem a favorita? Tem, mas pode ocorrer surpresas. A gente já vê isso menos masculino. Especialmente em Grand Slam, né? Em Grand Slams, como é melhor de 5 sets, normalmente, o melhor ganha. No feminino, sendo melhor de 3, então, mais surpresas acontecem. Quedas de cabeça de chave acontecem precocemente. Então, vamos ver o que acontece tanto com a Iga Swiatek quanto a Ons Jabeur. E entre todos os jogos da primeira rodada da chave feminina do Australian Open, o selecionado aqui para ser o mais interessante destaque foi o duelo de campeãs, Sofia Kenin contra Victoria Azarenka, que é um jogo bem interessante de primeira rodada. A Kenin levantou o troféu do Australian Open em 2020, enquanto a Azarenka, ex-número 1 do mundo, ficou com o título em 2012 e 2013. 2012 batendo a Sharapova, 2013 batendo a Nali. Outro jogo aí que pode ser interessante nessa primeira rodada é entre Leila Fernandes e Alizé Cornet. A Leila Fernandes, vice-campeã do US Open de 2021. Teve algumas lesões na temporada passada, não está jogando tão bem, está em momento de retomada. A Alizé Cornet é a demolidora de gigantes em Grand Slam, então ficar de olho aí que a Leila pode se complicar nesse jogo de estreia, né, Daniel? Tem um outro confronto que eu vou citar aqui, que é bem interessante, entre a outra canadense, né? Bianca Andreescu contra a tcheca Mari Bouzkova, viu? Já de primeira rodada aí, um confronto também bem interessante. A Mari Bouzkova, que é uma das tchecas aí no circuito, que vem em franca ascensão. Bianca Andreescu, que também busca ali retomar o seu melhor tênis, né? Chegou na terceira rodada do US Open, inclusive derrotando até nossa querida Bia Haddad Maia. Então, um jogo também bem interessante para a primeira rodada. Mas, de fato, o confronto principal aqui, em relação de atratividade, é o duelo de campeãs, né? A Azarenka bicampeã e a Sofia Kenin campeã
em 2020. No confronto direto tá 1-1, então vai ser aí o confronto de desempate. E a gente vê a Sofia Kenin que teve, né, depois do título em 2020, veio com 2 anos muito complicados, com muitas lesões, né, muito tempo parada, voltou, né, na reta final da temporada passada, mas nessa temporada parece que ela já está aos poucos reencontrando o melhor tênis, já está jogando bem nesses primeiros torneios de temporada, então a gente pode ter uma outra Sofia Kenin, né, no Australia Open, então eu acho que esse pode ser um confronto bem interessante e podemos ter uma queda de cabeça de chave aqui, né, nesse confronto aqui entre Sofia Kenin e Victoria Azarenka, né, que também é uma tenista gigantesca, uma tenista lutadora e que a gente espera, torço muito por ela, eu gosto muito da Azarenka, então acho que vai ser um confronto, talvez não seja um confronto de Rod Laver nem Margaret Court por causa do ranking das duas, mas em matéria de atratividade, assim como eu falei de Berrettini e Murray masculino, em matéria de atração, de ingredientes, de fato esse é o melhor confronto da primeira rodada. É isso aí, e para fechar essa edição do podcast Quadra Principal e toda a nossa análise aí sobre as chaves do Australia Open, por último, e não menos interessante, né, gente? Pelo amor de Deus, temos que falar de Beatriz Haddad Maia, atual número 15 do mundo, nossa única brasileira na chave principal feminina. Infelizmente, a Laura Pigossi, medalhista olímpica, não conseguiu furar o quali. Há um porém aí, né? Talvez se rolar alguma desistência, acabe rolando um sorteio aí que a Laura consiga entrar, mas bem difícil mesmo. A Bia estreia contra a espanhola Núria Parisas Dias, número 77 do mundo. Foram 3 confrontos no histórico até aqui. 2 vitórias da espanhola em 2 torneios menores no ano de 2021, porém, no último confronto que ocorreu lá no WTA 1000 de Miami, em 2022, vitória da Bia por 2-0, uma vitória bem sólida. Então, Daniel, acho que antes da gente analisar o caminho da Bia no campeonato, o negócio é ela passar para a segunda rodada, né? E depois disso, vencer o jogo e ir para a terceira e ir avançando aos poucos, porque tá faltando um grande desempenho dela em Grand Slam, né? A gente criou muita expectativa da Bia nos últimos 2 Grand Slams, até pela evolução dela. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Ela conquistou seus 2 primeiros títulos de WTA já na temporada de grama, né? Em Nottingham e em Birmingham. E a gente criou uma grande expectativa para o Wimbledon e ela acabou caindo na primeira rodada para Kaia Juvan. Aí veio a temporada de quadradura nos Estados Unidos, né? Ela chegou na final do WTA 1000 de Toronto, fez um jogaço com a Simona Halep, acabou perdendo. A gente criou uma grande expectativa para o US Open. Ela até passou da estreia, né? Passou assim, atropelando, né? Metendo uma bicicleta na Ana Konjuh, mas acabou caindo para a Bianca Andreescu, em que ela não jogou bem. E acabou decepcionando, porque a gente criou muita expectativa, né? E quando a expectativa não é atendida, gera decepção. Isso é natural, né? Mas eu acho que agora, ela vem mais preparada que nas outras vezes, né? Apesar de títulos, apesar de final de WTA, que vamos pegar esse início de temporada de 2023 da Bia. Ganhou os seus 2 jogos na United Cup, venceu com autoridade a Martina Trevisan, venceu o confronto, né, contra a Helgo, né, contra a Noruega. E agora a gente teve essa semana o WTA 500 de Adelaide, que foi um WTA fortíssimo, né, só com tenistas top 50. Ela teve uma boa estreia contra a Sorana Cîrstea. Na segunda rodada também um bom jogo contra a Amanda Anisimova. E aí teve um jogaço contra a Paula Badosa, que um excelente nível técnico. E a Bia acabou perdendo no detalhe. Não foi a Bia que perdeu, foi a Badosa que ganhou mesmo, né? 7-6 e 7-5, um jogaço. Então, e ela pegou, aí você vê um torneio muito forte que já dá um ritmo, e eleva o seu nível de jogo, né? Então eu acho que ela vem preparada física, mentalmente, tecnicamente para esse torneio. E olha, vamos agora analisar o quadrante da Bia. Eu gostei do quadrante, né? Não tem nenhuma carne assada aqui, não tem nenhuma moleza, né? Como eu costumo dizer, mas eu acho que são jogos em que jogos ganháveis para a Bia. Se a Bia mostrar o que mostrou nessa última semana em Adelaide, acho que ela tem totais condições de vencer. Vamos lá. Na estreia tem a Núria Parisas Dias, número 77 do mundo. Em 2022 chegou até a terceira rodada do Australia Open, fez um bom papel. Eu acho que a Bia
tem totais condições de fazer uma boa estreia aqui contra o Paris Azias e ir para a segunda rodada, que ela pode cruzar com a Sloane Stephens ou com a russa Anastasia Potapova, né? A Sloane Stephens, que em 2022 até chegou nas quartas de final de Roland Garros, ganhou o título da WTA, mas já viveu melhores dias, né? Já não vem num grande momento de circuito, até em 2022 até se ensaiou um crescimento dela, mas acabou estagnando, ela não vem num grande momento, né? E tem a Anastasia Potapova, né, que a Bia nunca enfrentou a Potapova, a Stephens a Bia já enfrentou, né, já venceu em Acapulco em 2019, a Potapova a Bia nunca enfrentou, a Potapova chegou na terceira rodada do Australian Open em 2022, seu melhor resultado em Grand Slam, mas é um jogo que também a Bia tem totais condições de vencer, então assim, tem que passar da barreira da segunda rodada, a Bia tem, pelo amor de Deus, né, tem grande chance, a hora é agora, mulher, a hora é agora de passar da barreira da segunda rodada, e aí chegar na terceira rodada, e aí pode ter um confronto contra a russa Lyudmila Samsonova. Samsonova que teve um grande ano em 2022, com 3 títulos da WTA, né? Mas a Samsonova é aquilo, o estilo de jogo dela é meio 880, né? No dia que ela tá acertando tudo, realmente é bem difícil, né? Viu que o saque dela tá entrando, é bem difícil de vencer. Mas ela não começou muito bem a temporada de 2023, né? Vamos ver se ela tá guardando tudo para o Australian Open, mas imaginando o que ela fez em 2022, sim, vai ser um confronto bem duro, mas a gente pode ter aqui a croata Dona Vekic também, que pode surpreender ali, né? A Dona Vekic pode cruzar com a Samsonova na segunda rodada, pode surpreender. Se a Bia enfrentar a Vekic, o histórico do confronto é 2-1 para a Bia, mas todos os jogos foram em 2017. Então, assim, analisando o quadrante, nossa, a Bia tem tudo para fazer sua melhor campanha em Grand Slams, nunca passou da segunda rodada de Grand Slam nenhum, né? Mas é aquilo, né? Tem que manter a consistência, tem que manter o foco, o nível de concentração, mas se ela manter o nível que ela mostrou essa semana, ela tem condições de vencer o quadrante, chegar na segunda semana, e aí tem a possibilidade de enfrentar o Jabeur que seria favorito do confronto evidentemente, mas está com problemas físicos aí, né? A gente não sabe o nível físico da Jabeur, quem sabe, né? Pode rolar surpresas aí, então. Mas é isso. Mas primeiramente eu, assim, quero conter a minha animação / empolgação. Quero primeiro que a Bia passe da segunda rodada de Grand Slam, pelo amor de Deus. Depois chegar na segunda semana e aí, pouco a pouco, a gente vai começando a sonhar alto. Até porque sonhar alto ou sonhar baixo custa a mesma coisa e sonhar não custa nada. É isso aí. Pessoal, a gente encerra essa edição do podcast Quadra Principal com toda essa análise aqui do chaveamento do Australian Open sobre chave de duplas. Temos aí participação de Luiz Stefani, Rafa Matos, Thiago Monteiro também está na chave aí de duplas. Porém, não temos ainda a chave, não aconteceu o sorteio no momento que a gente grava esse vídeo. Então, mais informações a gente vai soltando nas redes sociais, @Quadra Principal. Mas é bom fazer um pequeno destaque aqui para o retorno da Luiz Stefani aos grandes lances. Ela que não jogava um grande slam desde o US Open de 2021, quando ela se lesionou na semifinal. Agora está de volta, vem em ótima fase e me parece que tem tudo aí para fazer uma campanha bem legal nesse grande slam, primeiro grande slam de 2023. É isso, pessoal. A gente encerra aqui o podcast. Aproveita, se inscreva-se no nosso canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com seu amigo, sua amiga que gosta de tênis. E a gente volta em breve para trazer muito mais informação sobre o mundo do tênis. Aproveita o Australian Open, você consegue acompanhar aí pela ESPN e pelo aplicativo Star Plus. A gente se vê em breve. Falou, até mais!